Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre apendicite. Então, falar um geral o que é a parte anatômica, onde está o apêndice, função do apêndice, o que causa apendicite, seus sintomas, diagnóstico e tratamento. Bem completo. Mas antes gostaria de fazer uma breve pesquisa. Se você já teve apendicite, conta aqui nos comentários como é que foi a sua experiência, como é que foram os seus sintomas, a sua cirurgia, foi tranquilo, não foi? Porque é interessante a gente fazer essa troca de ideias. Eu particularmente nunca tive o apêndice inflamado, porque a apendicite nada mais é do que o apêndice inflamado. Então quando ele fica inflamado, vocês já vão entender as causas disso, são várias, aqui eu coloquei a principal, mas vou explicar as outras também. Se ele inflama, pode acontecer um problema muito grave ali. Inclusive, gurizada, só para vocês terem uma ideia, em 2015, esse artiguinho de 2015, mostrou que no ano de 2015, na verdade, tiveram no mundo mais de 11 milhões de casos. 11,6 milhões de casos. Perfeito. Desses, pouco mais de 50 mil pessoas morreram. Então, obviamente, a grande maioria das pessoas vai lá, vai ficar tranquilo, vai fazer tratamento, ou vai fazer cirurgia, que é o principal tratamento, e vai ficar tudo bem. Mas imagina antes, né? Para vocês terem ideia, essa doença ela foi descrita em 1886 em um artigo de Reginald Fitts. Ele descreveu a doença ali num artigo. Poxa, aí tu pensa que a medicina é algo que para nós é muito comum. Cirurgias toda hora, remédios, antibióticos e tal. O próprio antibiótico ele surge no final da década de 20, 1929. Ele ficou mais aí difundido nas próximas décadas seguintes à descoberta. Mas antes do antibiótico, olha que doideira, cara. E antes da cirurgia, a pessoa tinha apendicite, cara, se não curasse sozinho, que há essa possibilidade, embora seja possível curar sozinho, a probabilidade é que vai piorando até que ele possa romper e a pessoa morre. Então é uma morte que é relativamente comum hoje. Talvez essas mortes aqui é porque existem algumas pessoas que são assintomáticas e quando vão identificar já rompeu e aí já está com uma infecção talvez muito grave, né? Mas enfim, vamos falar de tudo isso. Primeiro, o que é o apêndice? Claro, nós temos o intestino delgado, que tem aproximadamente 6 metros, e no final ele desemboca no intestino grosso, que passa por essas regiões até sair pelo ânus ali, formação das fezes e tudo mais. A gente tem aula sobre intestino grosso, tem aula sobre sistema digestório e tudo mais. Só que aqui no seco, no início do intestino grosso, repara que essa partinha está ampliada aqui. Tem uma tripinha, uma coisinha, que é o apêndice. O apêndice também pode ser chamado de apêndice vermiforme, ou seja, tem formato de verme, literalmente. Então ele tem esse formatinho aqui, então fica pensando, cara, imagina, tá passando aqui as fezes, tudo para ali, e tem um buraco lá que é o apêndice com fundo cego, tudo tranquilo, mas bem, tá lá, tranquilo. E aí é isso que vai acontecendo, é normal. Repara que é um órgão tubular de fundo cego, ou seja, ele não tem, o fundo trava nele ali, de aproximadamente 8 centímetros, pode variar normalmente entre 5 e 10 centímetros, e faz parte do sistema digestório. Eu coloquei aqui esse asterisco em cima, porque eu vou explicar que tem exceção para tudo, né, nessa vida, vocês vão entender agora nas funções. Então, cara, as fezes estão toda hora passando por ali, e do nada tem um buraquinho de aproximadamente 8 centímetros de fundo cego, e de repente pode cair umas fezes ali e tal. Bom, isso é o apêndice vermiforme. Perfeito, guarda essa informação. Agora, quais são as funções dele? Porque tu fala, cara, para que a gente tem isso? E outra, as pessoas que tiram o apêndice por cirurgia, tiveram apendicite, se não tiveram, obviamente, não vai, médico, eu quero tirar, porque estética. Estética o quê? Tá lá dentro, então tira se não tem problema, não tem porquê. Mas se tirar também não vai dar problema nenhum. Então tu fala, poxa, uma pessoa que fez a cirurgia para remoção do apêndice, essa vai ter algum problema? Porque se ele tem função, sem ele tu perde essa função. Mas se torna um pouco relativamente insignificante, embora tenha para algumas pesquisas, eu vou explicar em seguida para vocês, algo que pode realmente ter uma importância. Mas no geral, pessoal, a função do apêndice é a proliferação de bactérias benéficas. Aqui tem várias bactérias benéficas. Em um estudo publicado, e aí que vem a grande questão, de pessoas que estavam sem o apêndice e que tiveram uma doença intestinal muito grave, por exemplo, a cólera, elas tiveram uma recuperação mais lenta. Por quê? Por essa estrutura ser responsável também por ajudar, na verdade, não ser responsável, mas por ajudar na proliferação de bactérias benéficas, se a pessoa tem uma doença e fica a microbiota intestinal fica totalmente desregulada nesta região, horas,
aqui tem uma reservinha, fala, vamos se procriar e vamos saindo para lá para repovoar novamente o intestino. Então, uma recuperação mais rápida, justamente por causa dessa primeira função. Agora tem uma segunda função, que é auxiliar o sistema imunológico. Então, além de fazer parte do sistema digestivo, ou sistema digestório, aqui você poderia colocar, também tem a ver com o sistema imunológico. Olha que interessante, né? Então, isso é lindo, biologia é trimassa. Mas perceba, por isso que ele já foi chamado durante muito tempo de tonsila intestinal. Tonsila, aqueles órgãos que a gente tem aqui na garganta, que é uma primeira barreira de defesa, digamos assim, para invasores que entram pela boca, obviamente. Certo? Ou até pelo nariz, claro, porque é nessa região. Então essa aqui é basicamente a função. Lembrando que remover o apêndice vermiforme não significa que a pessoa fala, agora não vou mais ter defesa, as bactérias não vão, não. Tens outras defesas, muitas outras defesas, inclusive. Se torna até, digamos, falei para vocês antes, insignificante. Tu não vai, tu vai identificar aquela pessoa lá tá passando mal, né, no intestino, por isso tem certeza que ele tirou o apêndice. Não, tu não tem essa, não é significante, tá? Então são casos isolados para algumas doenças intestinais, uma recuperação talvez mais rápida. Mas é isso, essas são as funções. Agora, deste lado aqui, quais são as causas? Porque isso que a gurizada mais tem dúvida. Fala, eu tenho apendicite aqui, estou com ela, mas por quê? Por que diabo ele ficou assim? Ou uma pessoa que não está com apendicite, está lá, tem meu apêndice aqui bonitinho, charmoso ali, e eu não quero, mas o que acontece? Como é que eu previno? Primeiro que não tem prevenção. Tu não pode, vou prevenir. É óbvio que sempre, para todas as doenças, e lembre-se que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças, você ter uma alimentação saudável, fazer atividades físicas, você, como um corpo, no geral, ele vai funcionar muito melhor. Só que não tem uma prevenção. Realmente, pessoas que fazem isso tendem a ter mais apendicite, as outras não, aí grupos de pessoas, não tem isso. Então não tem prevenção. O que acontece? Primeiro, um bloqueio. Eu falei para vocês que é como se fosse um buraco. Existe um bloqueio, forma-se um bloqueio. Esse bloqueio eu botei que principalmente é por fezes já calcificadas nessa região. Elas caem em pedacinhos ali e vão fazer esse bloqueio. Mas pode ser por inflamações secundárias de outra parte do intestino, certo? Pode ser por verminoses, pode ser tumores, pode ser N coisas, sabe? Embora essa aqui seja mais comum, qualquer coisinha que passa ali, que acaba interrompendo, fazendo esse bloqueio, começa aí um processo de inflamação. Então aumenta a pressão, porque lá está fechado, então os gases, as bactérias naturais que estão ali no apêndice estão vivendo numa boa, só que como está com bloqueio, vai aumentar a pressão. Esse aumento da pressão também pode aumentar o crescimento bacteriano, porque daí, quanto mais bactéria tem lá, quanto mais gás elas vão liberando, e aí vai aumentando essa pressão, essas bactérias vão se proliferando e uma coisa vai aumentando outra, o que gera inflamação. Perceba, a inflamação naquela região vai bloquear, literalmente, causar uma isquemia. Ou seja, o sangue não vai conseguir mais entrar para lá, porque isso tudo está junto, né, pessoal? Eu botei numa ordem aqui, mas imagina que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. As bactérias se proliferando, o aumento da pressão, e vem aí a isquemia, vem a inflamação. E aí o que vai acontecer com a isquemia? Déficit de gás oxigênio. O gás oxigênio não vai conseguir chegar em todo o tecido do apêndice. Consequentemente, começa a necrosar. Lembre-se, nossas células precisam de gás oxigênio. Sem o gás oxigênio, as células começam a morrer. Se está nessa fase, aumento das bactérias, da pressão, inflamação, gerou a isquemia, faltou gás oxigênio, pode causar necrose nessa região. A necrose é a morte do tecido, literalmente. Se o tecido morre, aí vem outras bactérias patogênicas e começa a vir mais inflamação, mais infecção, e aí vai, até que ele pode romper. E aqui é a grande complicação, porque quando o apêndice rompe, certo? Por causa da inflamação, todas aquelas bactérias que estavam restritas ali, que agora são bactérias, inclusive, que fazem mal, elas tomam conta, por exemplo, do peritônio, que é essa membrana que cobre os órgãos, eles podem se espalhar, e aí a pessoa pode morrer de infecção generalizada, certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Mas quais são os sintomas? Perceba que aproximadamente 40% das pessoas são assintomáticas. Então só vai descobrir que está com apendicite num estágio bastante avançado. Certo? Não significa que a pessoa vai morrer, claro que não. Mas ela já vai estar mais para lá, né, para dar cirurgia do que da não cirurgia. Agora, quando tem sintomas, vai dar dor, principalmente nesse quadrante inferior aqui direito. Então, nessa região, irradia do umbigo, um pouco para baixo. Pode ser dor local, pode ser aquela dor, né, na pressão, o médico vai pressionar, vai sentir uma dor muito forte. Por isso que eu falo, quem já teve apendicite, eu não tive, né? Estou só no estudo aqui, não na prática.
Coloquem nos comentários que vai contribuir bastante. Então, como está na questão do intestino, todo trato digestório não vai funcionar tão bem. Então vai gerar náuseas, vômitos, febre, falta de apetite. A febre geralmente é baixa, né? Porque é uma resposta à inflamação. Então essa dor é muito típica no quadrante direito inferior. Lembrando que algumas pessoas não vão sentir dor, outra pode ser que o apêndice da pessoa seja mais para o lado, mais para cima, no outro lado lá, e consequentemente a dor vai ser em outra região. Isso até dificulta o diagnóstico às vezes para o médico. E aí, falando em diagnóstico, é isso. Primeiro, o diagnóstico é clínico, é típico. O médico chega, a pessoa está com dor, um pouquinho de febre, ele aperta aqui, está mais dor ainda. Aí é apendicite. Obviamente, ele pode optar também por exames de imagem, como é a ecografia, mais feita, vai lá, faz ali, vê, pô, realmente tá. Ou uma tomografia computadorizada, que é muito mais eficiente, só que muito mais caro, muito mais demorado e tal. Então, eles fazem normalmente isso para confirmar. Existem também exames laboratoriais, tu faz um exame de sangue para ver. Aí tu vê leucócitos, tu vê ali como é que tá a questão da defesa do corpo, porque uma infecção aumenta bastante o número de leucócitos, que eles vão estar lá, os glóbulos vermelhos, né, para defesa. E o tratamento é cirúrgico, é o típico, você vai fazer o tratamento cirúrgico, o médico não vai, vou esperar para ver se cura. Não, já tira logo, tudo bem, tranquilo, uma cirurgia simples. Os médicos aí já saem da medicina, já, tranquilo, é um que, acredito eu, que seja uma das cirurgias primeiras que o médico ali, que cirurgião geral, que fazem, uma das mais simples que tem. Inclusive teve um caso de um cara que estava, se eu não me engano, ele estava numa expedição aí, um médico muito para cima lá no Filuzão, e ele estava com apendicite. Não, ele era o médico. Como é que ele ia fazer? Ele mesmo, sem anestesia, porque tu não vai te anestesiar para fazer dormindo. Então o que ele fez? Ele mesmo se cortou aqui e tirou o apêndice. E tá aí, né? Tá aí não. Foi. Ou também tratamento com antibióticos, moçada. Só que o tratamento com antibióticos pode funcionar, mas pode ser que tu fique tratando e não cure. Então, o médico, o profissional de saúde, ele vai optar pela cirurgia, a não ser que seja algo muito simples, porque existe apendicite que a gente chama de crônica. Algumas pessoas que têm uma inflamaçãozinha no apêndice, mas depois cura, assim tu vai levando. Só que cedo ou tarde pode ser que esse apêndice bloqueie de vez e aí vai ter que ir de novo para o cirúrgico. Ou seja, o tratamento com antibiótico acaba meio que ficando secundário. Nesse caso é o cirúrgico, certo? Aí, pessoal, às vezes tu faz a cirurgia e o médico não tira tudo. Fica um carocinho aqui. Isso pode ter um problema, né? Agravar um pós-cirúrgico. E também, obviamente, o médico bem treinado não vai deixar o cotoquinho ali de apêndice. Vai tirar tudo direitinho. Essa parte aí não cabe a mim, né? Professor de biologia, mas ao médico cirurgião que está na prática, ele sabe direitinho como faz. Corta bem ali por cima. Está novo em folha, uma cirurgia relativamente simples. Agora te liga só. Temos aqui algumas rápidas anotações para ver se eu não me esqueci de nada. Já falei disso. Já falei. Olha, só por curiosidade, tá? A recuperação da cirurgia se dá aproximadamente entre 4 e 6 semanas, né? Que seria completa, não que tu vai ficar no hospital tanto tempo, mas pô, depois de um mês mais ou menos, 4, um mês e meio ali, 6 semanas, você tá 100%, bom, ficou um cortezinho ali e tal, certo? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Mas é isso, gurizada. É isso. Falei de tudo. Existem alguns sinais apresentados que é mais para o médico mesmo estudar, que são sinais de Hofsink, sinal de Bloomberg, sinais de pessoas, sinais de obturador, que o médico utiliza na hora do diagnóstico também. Se quiserem pesquisar sinais ali e tal, vocês podem ir na internet, se aprofundar um pouco mais aí, dá para cada um deles ali ter informações interessantes. É isso, gurizada. Valeu, tchê. Mas que barbaridade. Um grande abraço para ti, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.